Olá, bem-vindo ao Surface Class e hoje nós vamos falar de Highlight. Você estava esperando por isso, né? Olá, você que está chegando agora, inscreve no canal, se inscreva no canal, clica no sininho para receber a notificação e avisa o pessoal que você conhece aí que modela, gosta de modelar, está aprendendo agora, aluno, profissional, todos eles. Ajuda a gente a aumentar o nosso canal aqui com um número de inscritos crescente. Espero que vocês gostem e logo mais eu vou estar legendando os vídeos porque tem várias pessoas fora do Brasil que me pedem para explicar um pouco mais, gravar em inglês e fica difícil, né? O meu público inicialmente é brasileiro e eu vou começar a legendar também para o público de fora do país. Vamos lá, vamos falar de highlight e não tenho muito o que explicar aqui, tudo vai ser dentro do computador, vamos para lá. Ok, esse é um patch velho conhecido da gente, eu já expliquei um pouquinho sobre highlight, sobre construção com ele. Vamos colocar aqui, apagar essa curva. Vamos clicar Ctrl Points para ver aqui a construção do patch, é um patch 6x3, básico, e se eu analisar o highlight dele, sim, é aquele que a gente construiu no último vídeo. Se você não acompanhou, clica aqui, ó. Eu vou deixar um tag. Lá vai mostrar como é que eu construí esse patch. É básico, mas para quem nunca fez antes, é uma boa dica. Tá? Esse highlight aqui, ele já está alisado. Eu não vou, a ideia não é mostrar como alisar o highlight, mas para aquelas pessoas que são novatos no assunto, nunca ouviram a respeito, a ideia aqui é mostrar o efeito do highlight, como que a gente analisa e como que a gente pode controlar o highlight. Tá? Bom, é uma superfície de formato cônico com duas tensões de curvatura inicial e final aqui que são diferentes. Como que eu sei? Aqui ela é menos tensa. Opa, você precisa do mouse para ver, né? Vamos lá. Nessa boundary de cima, ela é menos tensa, por isso os brilhos aqui, as luzes são mais afastadas. E aqui embaixo ela é mais tensa, então ela acumula o brilho, ela fica mais próxima, né? Se nós pegarmos aqui agora os control points para analisar, para movê-los, você vai ver que se eu pegar a roll central desse patch e mover aqui, ó, ele se afasta. Quer dizer, quanto mais flat for, mais afastado fica. Quanto mais eu puxar, mais concentrado fica. Quanto mais tenso, mais concentrado fica. Certo? Muito bem. Então isso é básico. Agora, e para controlar de lá para cá, né, do topo para baixo aqui, como que eu controlo para ficar paralelo esse brilho? Eu preciso saber qual que é a tensão. Eu posso ir no olho, né? Eu posso tentar aqui mover ponto a ponto. Deixa eu dar um freeze. Undo não. Ok. Eu posso agora, nesse patch, controlar individualmente, ponto a ponto, para tentar melhorar as curvas do brilho. E depois eu venho, se for a intenção do designer, do produto que você está trabalhando, eu venho aqui colocando uma curvatura mais uniforme. Se eu fizer uma análise de curvatura desse patch, ver,
preciso de 6 isocurves. A curvatura mínima está lá em cima. Okay. Se eu olhar aqui, se eu ver a tensão na boundary inicial e na boundary final, né? Eu tenho 866 de curvatura, 860 milímetros, né? Fazer 870 milímetros de curvatura nesse patch, enquanto eu tenho 570 nesse daqui. Se eu quiser que a curvatura passe de fora a fora, de forma homogênea, eu vou diminuir a tensão. Só que eu diminuo, se eu pego a ROL inteira, ela vai diminuindo dos dois lados, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou aproximar o lado de cá com o lado de lá, para chegar em 860, 864. Não vou entrar em preciosismo, vamos deixar 864. E depois eu venho controlando os demais patches até chegar em 864. O que acontece? Quando eu movo este ponto, eu automaticamente estou movendo os demais, né? O ponto ele não controla só a curvatura nessa região, ele controla toda a abrangência dessas ROLs, né? O pessoal acha que quando está movendo o contraponto, eu estou mexendo só essa região logo abaixo dela. Não, tem uma área toda aqui que sofre influência. Então, quando eu abaixo aqui, ó, o ponto para chegar na curvatura de 660, de 860, eu estou movendo os demais também, né? E eu preciso controlar esses pontos. Eu quero que ele vá aumentando gradativamente. Então eu tenho que puxar esse, eu tenho que puxar esse. 850, 810, aliás. Venho puxando aqui, ele já aumenta lá, tá vendo? Já aumenta lá. E assim vai. Então, pela tensão, a gente já vê que está tudo muito próximo. 864, 62, 67, 62, 65, 66. Tá? Ela está concentrada nessa borda, eu quero que ela esteja no centro, para eu demonstrar para vocês. Então eu vou puxar agora a tensão para cá, até que o ponto venha para o centro. Aqui está a minha tensão máxima. E aqui. Se eu puxo esse daqui, né, vamos continuar puxando os demais, tá vendo? Ó, como ele vai mexendo todos eles, olha, ele já baixou demais. Eu sempre começo pelos da ponta. Então o da ponta é o meu pivô, é a minha referência. Aí agora eu venho movendo os demais para chegar aonde eu quero. Se eu deixar esse aqui já no meio, quando eu puxar o próximo ele vai baixar, tá vendo? Então eu tenho que tomar cuidado com esse balanço. Um ajuste fino aí. Pronto, a tensão está no centro agora, basicamente. E mudou. Novamente. Vamos pegar agora a ROL e puxar até o 866. A tensão está distribuída e agora eu preciso só corrigir a boundary daqui de baixo. Como que eu vou corrigir isso? Daquela mesma forma, eu coloco all, puxar em Y e eu vou puxar 50% aqui. Tá vendo que a tensão ela fica mais ou menos no mesmo valor, não mexe muito e ela não varia. Opa, puxei o lado errado. Essa aqui. Agora sim. Agora sim.
Faço mais uma vez um pente fino agora, um single, puxando para 66, aumenta a precisão, 66, e venha movendo os demais agora. Vamos lá, 67, 66, 67, tá lá. Elas correm praticamente paralelas agora, né? Com a menor distorção possível. A gente poderia continuar aqui até ficar perfeita a curva, mas a gente vai fazer um vídeo meio longo se eu for continuar assim. Vamos mostrar agora o segundo ponto do highlight, onde a gente corrige a entrada da curva. A gente analisa e corrige a entrada de curvas, de alguns fillets aqui. Se eu fizer um fillet desse com esse, unindo aqui, muito ok. Como que funciona agora a análise, né, do que eu vou te mostrar? Para a gente entender como funciona o highlight, né, são feixes de luz que saem na direção deste vetor aqui, indicação do highlight, e ele vai tocar em pontos na curva que tangenciam a curva. Isso é, se eu olhar de topo, como esse vetor está em Z, se eu olhar esse modelo em topo, as linhas estão passando todas elas, deixa eu colocar aqui, todas elas tangentes nessa superfície, né? Em função desse ponto aqui, todas elas, é como se eu tivesse um raio tangenciando aqui, uma linha passando tangente em cada curvatura da superfície, né? Se eu olhar aqui, ó, der um stretch, né? Ele sai o vetor, uma linha aqui, e passa nessa tangência, elas passam tangente aqui, ó, né? Todas elas saem desse vetor e vão passando tangente. Então é como se a luz passasse sempre paralela em cada uma desses pontos aqui, ó. Né? E a união desses pontos faria essa curva. Essa curva aqui, a união dos pontos. Tá? Então, esse vetor, esse feixe de luz está passando tangente aqui. E quando eu aumento, né, o ciclo de cores aqui, ó, né, se eu estou diminuindo é uma tangente só, se eu vou aumentando são vários feixes passando, e cada ponto que ele passa paralelo a Z aqui, ó, ele vai interseccionando nessa sequência vai formando várias curvas, né? Sequência de pontos forma uma curva, sequência de curva forma uma superfície. Por que eu estou falando da tangente? Porque quando eu quiser analisar um raio, eu vou ter que passar ele na tangente. Eu vou diminuir o número de ciclo aqui, ó. Eu tenho que colocar ele sempre na tangente do que eu quero. Tá vendo? Ele vai passar tangente, e aonde ele passar tangente eu vou ter um ciclo de luz. E aí você consegue verificar se o brilho do highlight do seu fillet, né, o highlight do seu fillet está passando bem. Se ele está correndo bem em cima da teórica. Né? Para lá e para cá. A mesma coisa acontece se eu colocar ela nesta tangente aqui. Aumentar o número de ciclos agora. Por que eu quero chegar aqui? Porque aqui é onde a gente consegue verificar, por exemplo, que a entrada desse highlight aqui,
ela está muito brusca, então a gente percebe que é só curvatura aqui, perdão, falei tangência, mas é só curvatura. Se eu forçar a tangência desse patch, né? Deixa eu pegar aqui, forçar a tangência desse patch, ele quebra, ele começa no mesmo ponto, tá vendo? Ó, eu quebrei aqui, ó, tirei a curvatura, eu só estou com tangência. Começa no mesmo ponto, porque ela está com tangência, só que ela não está mais conectando diretamente. Então isso é o que acontece quando a gente faz um fillet, né? Ou a gente analisa o highlight de um fillet com curvatura. Você vê que ele está passando bem aqui, né? A luz passa bem aqui. Se eu fizer um fillet os dois aqui, vamos lá. Só de tangência, e for analisar agora, eu vou fechar aqui primeiro para a gente analisar. Esse aqui que a gente continua vendo aqui é o fillet que está com curvatura. Eu vou agora apagar o fillet de curvatura. E aqui está o fillet só com tangência. Então, quando você faz o seu patch só com tangência, é esse o brilho que a gente vê na superfície do produto. Eu vou ilustrar aqui com uma imagem um produto que tem uma região dessa. Né? Se eu colocar um shading aqui, a gente consegue ver uma marca aqui, tá vendo? Ó? Cadê? Eu vejo uma marca aqui, ó. Isso é uma marca de tangência, tá? Desliga Edge. Essa marca de tangência deixa o produto feio, tá vendo? É a mesma coisa aqui em cima, ó. Um brilho excessivo na transição. Eu consigo ver a marca do fillet. Isso aparece no highlight. Por quê? É justamente onde tem a quebra do brilho. Toda vez que nós tivermos uma quebra, se nós tivermos uma tangência, a gente vai ter uma quebra de brilho dessa. Não é? Enquanto num patch com curvatura, a gente já não vê mais aquela quebra do brilho, nem a marca aqui embaixo. Tinha no patch com tangência. E se eu ligar o highlight agora, por que não aparece? Porque nós tivemos uma transição mais suave. Agora nós criamos uma transição mais suave. Tá vendo? Lá entra tangente aqui. O highlight basicamente ele representa um grau a menos da curva do patch que a gente está trabalhando. Então, se eu tenho curvatura aqui, que seria o G2, o highlight está entrando com o G1, que é a tangência. Se eu tenho G1 no patch, que seria a tangência, né? O patch anterior era só tangência, eu estou entrando com G0, quer dizer, ele forma um bico aqui, ó, só posição. Né? E se eu for forçar agora aqui, ó, vamos pegar o lado de cá, vou colocar grau 7 e vou forçar um G3 aqui, ó, manual. Se eu puxar esse control point aqui até aqui, ó, como se ele estivesse alinhando tanto aqui quanto aqui, eu estou forçando um G3 aqui. Não está zerado, né? Mas aqui dá para ter uma noção do como ela entra mais suave do que aqui, né? Que ela encabeça a curva, aqui ela entra mais suave, tá vendo? Se eu quebrar aqui e fizer o contrário, né? Eu vou perder aqui agora a curvatura desse e a curvatura desse. Só tangência. Então vamos lá, eu tenho um patch G1, só tangência, onde o meu brilho entra com G0. Eu perdi aqui 1 grau na entrada.
Aqui tem um patch G2, curvatura, ele está entrando só com tangência aqui, ó. E aqui eu tenho um patch G3 e ele está entrando com curvatura aqui no brilho, né? Se eu der um shading agora, a gente vai ver a diferença da marca que fica aqui, aqui e aqui. Olha como o degradê, dessa região aqui, ó, é mais suave do que aqui e do que aqui, né? Aqui ele chega a marcar uma linha, uma sombra de novo, tá vendo? Bem, um trecho bem curto de transição. Então o highlight a gente usa dessas duas formas, né, para analisar a relação entre os patches, a qualidade de transição entre os patches, né, e a qualidade do brilho do patch, do próprio patch. Então, primeiramente, se a nossa superfície básica está correndo bem, tanto a inferior quanto a superior, como se a transição entre a superfície está passando bem, né, entre as três. Lembra que a gente está passando na tangência aqui, ela mostra. Se eu quiser suavizar um pouco mais, eu posso mover agora, a partir desse momento, né, o que eu posso fazer para tentar suavizar um pouco mais a curva é criar um pouco mais de tensão no patch inferior. Mas aí é assunto para uma próxima aula, senão esse vídeo vai ficar extenso demais. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre como controlar essas entradas e saídas de curva, de patch, para melhorar essa transição e não ficar tão flat. Tá bom? É isso. Uma aula bem básica para a gente ver o que acontece aí, como funciona o highlight, qual que é a consequência de mover um control point ou outro, e você viu que a ação do control point também não é direto no ponto, ela é adjacente, né? Você mexe um ponto, ela mexe o entorno desse ponto e tem consequências nas regiões próximas, adjacentes, né? Então, para você controlar o patch, nem sempre o ponto que você tem que mexer é onde está o problema. Muitas vezes ele é ao lado, né, do problema. Tá bom? E também a transição dos patches dos fillets, né, do patch secundário para o patch primário. A importância do highlight para avaliar a qualidade dessa transição. Tá bom? Fica ligado que a gente vai postar mais sobre patches aí na frente. Eu vou mais à frente, né? Eu vou preparar mais alguns exercícios aqui. Se vocês tiverem dúvidas ou sugestões, escrevam no comentário ou então mandam um inbox para mim, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, no @surfaceclass. E eu respondo para vocês num vídeo rápido ou também num texto. De alguma forma eu tento responder para vocês, monto um exercício em cima do que vocês me passarem também. Se você tiver alguma dúvida passou por alguma experiência ou alguma superfície que você não conseguiu controlar, me conta, eu tento representar aqui, ou se você puder, envia essa superfície, a gente trabalha com essa superfície para controlar e poder ficar mais didático, né? Para que todos possam conhecer um pouco mais da solução para esses problemas do nosso dia a dia, tá bom? Muito obrigado, siga novamente aí o nosso canal, clica no sininho, avisa o pessoal que curte modelação, os alunos de faculdade, profissionais, todos que vocês conhecem que gostam de modelar aí, avisa eles para seguir a gente e a gente vai aumentar o nosso canal e propagar cada vez mais as novidades, tá bom? Muito obrigado!